Hoje, a gente vai ver como as palavras podem literalmente se transformar em armas. E para entender isso, vamos mergulhar num livro que foi exatamente essa arma. E essa pergunta que está aí na tela é para provocar mesmo, né? Porque a gente vai explorar um texto que foi, ao mesmo tempo, um registro da história e uma poderosa ferramenta política. Tudo isso lá na Inglaterra do século XVI, uma época, assim, super conturbada. Essa é a história de uma obra que tem um nome oficial, mas que todo mundo conhece pelo apelido. Um apelido bem famoso: O Livro dos Mártires. Então, o nome original dele é Acts and Monuments, publicado lá em 1563. Foi escrito por um protestante inglês, o John Foxe, e é basicamente uma grande coletânea sobre a história dos mártires cristãos. Mas o foco principal mesmo são os protestantes que foram perseguidos no reinado da rainha católica Maria I, que ficou conhecida como Maria a Sanguinária. E olha, esse livro, assim que saiu, na época da rainha Elizabeth I, virou um fenômeno. Se tornou uma das obras mais influentes da história da Inglaterra, ajudando a moldar a identidade de uma nação inteira. Ok. Mas para a gente entender de verdade o tamanho do impacto desse livro, a gente precisa ir um pouco além das histórias de sofrimento. Por mais terríveis que sejam, a gente tem que se perguntar, qual era a real intenção do John Foxe quando ele escreveu isso? O que ele queria alcançar? Porque, assim, não era um relato neutro de jeito nenhum, era, na verdade, uma convocação. Foxe tinha objetivos muito, mas muito claros. Ele queria defender o protestantismo, claro, queria denunciar a perseguição religiosa e, fundamentalmente, fortalecer a identidade protestante na Inglaterra, deixando um aviso bem claro contra uma possível volta do catolicismo ao poder. Então, o que a gente tem aqui é uma obra com duas caras, digamos assim. O que parece ser, à primeira vista, um livro sobre a história dos mártires, um registro de fé e sofrimento, na verdade, é outra coisa. É um argumento político e teológico muito bem construído, pensado para moldar a cabeça das pessoas e a identidade de um país. E é exatamente por isso que os historiadores hoje em dia olham para esse livro de uma forma muito específica. Eles dizem, olha, é uma fonte primária valiosíssima, uma janela incrível para a gente entender aquela época, mas... E esse mas é gigante. Não é uma fonte imparcial. Tem que ser lido com um olho muito, muito crítico. Certo, então que tal a gente ver isso na prática? Vamos mergulhar num trecho específico do livro, um estudo de caso, onde o Foxe faz a interpretação dele sobre a história do Império Romano. Aí a gente vai ver o método dele em ação. A tese do Foxe é bem direta. Ele argumenta que os líderes romanos que perseguiram ou simplesmente rejeitaram Cristo acabaram sofrendo julgamento divino. Ele cria uma narrativa de causa e consequência, sabe? É quase uma fórmula. Os imperadores romanos pecaram, e a punição de Deus veio logo em seguida, um por um. A questão é, o quanto dessa narrativa do Foxe se sustenta quando a gente compara com o que a história realmente nos conta? Vamos separar os fatos das lendas. Vamos começar por Tibério. Ele era um imperador que estava no poder na época da crucificação de Jesus. Olha só o que o Foxe afirma. Ele diz que Tibério ficou tão impressionado com os relatos dos milagres de Cristo que chegou a propor ao Senado romano que Jesus fosse adorado como um deus. É uma afirmação bem forte, né? Imagina, o próprio imperador romano quase se convertendo. E aqui a gente começa a ver o método dele. Vamos comparar o que o Foxe diz com a história. Que Pilatos escreveu a Tibério sobre os milagres? Bom, Pilatos era de fato o governador na época de Tibério, isso é fato. Mas não existe nenhum registro romano que confirme a existência dessa carta. E a proposta de Tibério de divinizar Cristo? Isso vem de textos cristãos escritos bem depois, não de fontes romanas da época. Então, o que a gente vê aqui é o Foxe usando personagens reais, mas o evento principal, bom, ele se baseia mais na lenda do que em provas concretas. Depois de Tibério, vem Calígula. E aí a gente está falando de um dos tiranos mais famosos e infames da história. Foxe foca bastante na loucura de Calígula. Ele até cita aquela frase famosa de que Calígula desejava que todo o povo de Roma tivesse um só pescoço para que ele pudesse cortar de uma vez só. É uma imagem poderosa, né? Foxe usa isso para pintar o retrato de um governante completamente dominado pelo mal. E com Calígula, a história é um pouco diferente. A alegação de que ele exigia ser adorado como um deus? Sim, fontes históricas como Suetônio confirmam isso. A tentativa de colocar uma estátua dele no Templo de Jerusalém? Também. Isso quase causou uma revolta gigantesca. São fatos históricos. A parte do Foxe é a interpretação. Ele pega esses eventos reais e os enquadra como a abominação da desolação, dando um significado teológico. Aqui, ele não precisa inventar, só interpretar.
E agora a narrativa dele ganha ainda mais força porque a gente chega no talvez mais famoso de todos os perseguidores de cristãos, Nero. Fox escreve que, para não levar a culpa pelo grande incêndio de Roma, Nero jogou a culpa nos cristãos e mandou persegui-los. E esse momento é um marco. É a primeira grande perseguição contra cristãos que foi organizada pelo próprio Estado romano. E no caso de Nero, olha que interessante. Fox não precisou inventar quase nada. Que Nero matou a própria mãe e seus tutores? Sim, confirmado pelos historiadores romanos. Que ele culpou os cristãos pelo incêndio? O historiador Tácito corrobora isso. Que ele foi condenado pelo Senado e se matou? Também é historicamente preciso. O trabalho de Fox aqui foi pegar esses fatos, que já são brutais por si só, e apenas dramatizá-los encaixando na sua narrativa. Para fechar esse arco sobre Roma, Forte usa um número que é de cair o queixo. 1.100.000. Esse é o número de pessoas que o historiador Flávio Joséfo alegou que morreram na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Para Fost, esse número gigantesco era a prova cabal, a punição definitiva pela rejeição de Cristo. Agora, os historiadores modernos acham que esse número provavelmente é exagerado. Mas a destruição da cidade, a escravidão em massa, a queda do templo, tudo isso foi terrivelmente real. E esse é um exemplo perfeito de como Fosse trabalha. Ele pega uma catástrofe real, histórica, e usa os números mais impactantes que encontra para dar o máximo de peso teológico à sua narrativa. Ok, sabendo de tudo isso, como é que a gente deve ler um livro tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão parcial como o Livro dos Mártires hoje em dia? Uma boa abordagem é fazer uma leitura em 3 camadas. Primeiro, o fato histórico. O que realmente aconteceu, com base nas evidências que temos. Segundo, a narrativa. Como o Fox conta essa história? Que detalhes ele escolhe destacar? E quais ele talvez omita? E terceiro, a camada mais importante. A intenção teológico-política. Por que ele está contando a história desse jeito? Qual é o objetivo final dele? Quando a gente aplica essas 3 perguntas, o livro deixa de ser só uma crônica e vira uma aula fantástica sobre como a história pode ser escrita e usada. E essa é a grande questão, né? Que outras histórias, que outros relatos a gente deveria ler com esse mesmo olhar crítico? Porque essa forma de analisar as coisas não vale só para um livro do século XVI. Na verdade, é uma ferramenta essencial para a gente entender como a informação chega até nós, já enquadrada de uma certa forma, todos os dias.